Olá, salve! Terceiro encontro, terceira aula conceitual. Vamos trabalhar hoje sobre princípios do Estado democrático. Na aula passada falamos sobre a formação do Estado moderno e na aula ainda anterior, na primeira aula, primeiro encontro, nós falamos sobre a democracia grega. Então fizemos um contraponto importante, não é? De falarmos primeiro da democracia clássica para depois tratarmos da democracia moderna. Mas assim, estamos falando de democracia como se fosse uma chave de leitura da nossa filosofia política. Muitos outros temas, muitas outras abordagens, outras formas de governo, mas é uma maneira de termos um tema que seja comum a todas as aulas. Então, as 4 aulas conceituais, o que é comum é vermos e olharmos a democracia por diferentes perspectivas. Tá legal? Inclusive da perspectiva crítica, como veremos na 4ª aula no pensamento de Karl Marx. Muito bem, espero que vocês estejam lendo o livro do curso, o livro texto básico, além de que cada aula desta, quando eu falo de forma ainda que superficial, faço uma citação de um autor, de uma situação, de um conceito, que vocês continuem no conhecimento, pesquisas, muitos livros, assim, esse é um conteúdo básico da filosofia política que nós estamos olhando, então você encontra em diferentes e importantes referências bibliográficas, tá bom? Eu estimulo vocês a lerem, é importante sim estar aqui assistindo a aula, estar participando das lives, leia sobretudo, primeiro, o livro-texto do curso Filosofia Política, do nosso curso aqui, e depois então você pode complementar. Inclusive lá mesmo, né, no texto tem, ao final, uma referência bibliográfica que pode ser uma boa dica para você iniciar essas leituras. Tá legal? Bem, vamos nós aqui, princípios do Estado democrático. Passando... Sempre na primeira tela é um pouco o que a gente apresenta como o plano de voo, né? Para onde nós vamos, que tipo de preocupação ou quais são as nossas prioridades neste encontro. Democracia como um conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões e sobre quais procedimentos. Esta palavra procedimentos, que está aqui, era importante para a gente entender. Temos visto a questão conceitual da democracia. Nesta aula, diferente das duas outras, nós vamos ver um pouco e vamos enfatizar a questão procedimental. Mas veja, ainda estamos na filosofia política, não migramos para a ciência política. E por quê? Porque importa verificar como que os conceitos, como que as ideias, como que a filosofia política toma corpo, toma forma, se organiza em termos de instituições. E essa passagem é muito importante. É um pouco que a gente vai fazer de forma modesta nesta aula. É mostrar que as ideias sobre democracia se efetivam em realidade histórica. Legal? Não é perfeita, mas é a melhor que temos. Então, os respectivos estados, as organizações políticas que organizam, né, a vida política, é um exercício constante de que aquilo que você acabou de fazer, de realizar, não consolida, não coloca um ponto final. Então, por organização social, política, econômica, você acaba descobrindo que é uma reforma incessante. É algo que você faz de forma temporal, tanto é que nós podemos julgar os antigos tirando um tipo de fotografia ou vendo, né, um tipo de imagem congelada dos nossos antepassados e nós julgarmos que eram pessoas terríveis, né, que admitiam coisas aparentemente, né, usando a palavra bárbara como pejorativo,
assim, eram sociedades, ainda que democráticas, bárbaras, como, por exemplo, o forte exemplo para isso é falar de sociedades escravocratas. Como é que poderiam naturalizar uma desumanidade como essa? Agora, no que você elabora reformas e ajusta a democracia, não quer dizer que aquela nova reforma ou aquela nova Constituição dá conta de que você pode se acomodar e sentar sobre os resultados bons. Não tem como. Não é uma conquista definitiva, mas uma construção diária. Isso porque tem a ver com dinâmica social. Então, nós não estamos falando de um objeto de estudo estático. Nós estamos falando de relações que se transformam. Assim, de forma micro, para a gente verificar o que eu estou tentando enfatizar e vou enfatizar ao longo dessa nossa aula. Mesmo a nossa família, né? Então, como que a dinâmica da família vai mudando? Porque os componentes da família vão vivendo ciclos totalmente diferentes. As pessoas envelhecem, as crianças crescem, os adolescentes se transformam em jovens, e assim por diante. Tem mudanças comportamentais que têm a ver com hormônio, que têm a ver com vida, né? E de todos nós. Então é um processo, é um ciclo. Então isso vai alterando muitas e muitas vezes, desde a relação entre um casal ou as relações parentais, as múltiplas, as mais diversas. Seja de ordem que for, e a conformação, aqui eu estou dando o exemplo de um modelo familiar, mas seja o modelo que for, todos vão passando por transformações e mudanças e alterações. Isso é da dinâmica social, né? Então a família é chamada a repactuar muitas vezes ao longo do seu ciclo, de sua vida, né? Seja a chegada de uma criança numa casa, ou seja, a morte de um membro da família, muda tudo, né? Altera, né, completamente essas relações, e por isso preciso repactuar. Pega esse exemplo e pensa no Estado. Então o Estado não depende apenas dele, ele depende de governo, ele depende da sociedade, ele depende também do sistema internacional, ele depende de economia, enfim, tem muitos fatores. Tem o agente externo, então um determinado Estado pode receber um contingente populacional importante, significativo, do exterior que se consolida ali, que fica ali, e portanto muda, ou tem um outro mecanismo de uma certa, pode ter crises econômicas e políticas e sociais, aonde o processo de migração é muito grande. Então você tem um número importante, né, de cidadãos que se deslocam para outros lugares à procura de melhores condições. Então tudo isso vai alterando muitas e muitas vezes, seja a política doméstica, seja a política externa, muito muda a questão do Estado e a conformação do Estado democrático. Para não falar dos governos, porque além das instituições, tem também as personalidades. Então, nós estamos colocando aqui que a democracia ou a política depende de líderes personalistas, mas sabemos que líderes têm uma importância grande, podem trazer mudanças significativas para o bem e para o mal, né? Então isso é o que a gente chama aqui de dinâmica democrática. As ideias da democracia convivem com realidades. Essas ideias são apropriadas, essas ideias são utilizadas dentro de realidades. E daí a gente volta a Platão, a gente volta a Aristóteles, a gente volta que para Platão a ideia precede a coisa, e para Aristóteles o que importa são as coisas efetivas. A gente viu que no pensamento de Kant tem esse idealismo, né, o que seria inerente, mas no pensamento de Maquiavel o que está importando realmente é constatar a realidade e agir conforme a realidade e não conforme os ideais. E assim a gente pode ir amontoando os contratualistas, que vão falar de pacto social, então de natureza humana, como que a natureza humana é.
e por isso que o Estado deve, né, agir de uma forma em que está tratando com a realidade, e essa realidade é que está trabalhando com o fator humano, e que a natureza humana, para Hobbes, por exemplo, é má, e ela precisa ser contornada, ela precisa ser contida, senão vira barbárie, né? E aí a gente usando barbárie aqui dentro do sistema pejorativo que se utiliza geralmente. Mas ao mesmo tempo Locke está falando de que o estado de natureza, né, o homem, quando eu falo homem, estou falando de natureza humana, né, como eles utilizam, ela tem direitos. Então, antes do Estado, já existia direito à propriedade, à vida e à liberdade. Então, dentro do pensamento liberal lockeano, que não se ameace essas liberdades primordiais, né? Então, que o Estado se reduza à sua insignificância, que o Estado não atrapalhe a realização humana. Então, precede o Estado o indivíduo. Nessa relação, o indivíduo, ao indivíduo, eu coloquei isso numa das nossas atividades, ao indivíduo, liberdade, ao Estado, vigilância. Se vigia o Estado e se promove o indivíduo. Então veja que essas ideias, que no que você tem de filosofia e de pensamento, você tem de construção de instituições. Elas se materializam, elas se transformam em reformas e por aí vai. Então, hoje, ao destacar procedimentos da democracia, nós vamos estar, e eu te chamo para fazer esse exercício comigo, reparando no conceito que o embasa, na ideia que a fundamenta. Então, a democracia tem procedimentos, mas não são meramente técnicas. Estão embasadas em ideias. A filosofia está presente, mesmo quando, aparentemente, prevalece a ideia de ciência política ou democracia procedimental. Tá legal? Sigamos. Quando se discute a democracia, talvez nada proporcione confusão maior do que o simples fato de democracia referir-se ao mesmo tempo a um ideal e a uma realidade. É assim que essa citação de Robert Dahl, que fundamenta essa nossa aula hoje, né, esse politólogo, como se diz, esse cientista político fortemente embasado na filosofia política, como que nós temos compreensões dessa que eu estou aqui ventilando com vocês e enfatizando, que a democracia ela tem procedimentos para o funcionamento. Agora, esse funcionamento tem critérios, e esses critérios seriam as ideias. Então, basicamente, tem ideia e tem a realidade, ao mesmo tempo, simultaneamente. Beleza? Sigamos aqui na citação. Robert Dahl, então, como eu estou enfatizando esse importante autor. Ele vai dizer que para a democracia, para que ela se estabeleça, há necessidade de 8 garantias constitucionais. Eu primeiro vou fazer uma leitura simples e depois vou fazer breves comentários. Liberdade de constituir organizações, liberdade de expressão, direito de voto, direito de competir pelo apoio e pelos votos, elegibilidade dos cargos políticos, fontes de informação alternativas, eleições livres e corretas e legitimidade política dependente do voto. Aqui você poderia, né, caso estivesse no papel, pegar a caneta Lumicolor ou qualquer outra que pudesse destacar e destacar aqui os conceitos. Então, veja que Robert Dahl está falando de procedimentos, de sinais, né? Como que você olha uma experiência política e a nomeia como democrática?
você deve ter sinais desses elementos. É claro que de um estado para outro, você tem aqui, de repente, um estado em que o primeiro item é forte, enquanto que o quinto nem tanto. E outro, a coisa é totalmente oposta. Enquanto um é fraco, o outro é forte. Então, você tem múltiplos arranjos dentro dessas características aqui de itens da democracia, esse checklist da democracia. Beleza? Direito de voto. Agora, isso alterna, não é? É recente a possibilidade, por exemplo, do século passado, em que boa parte das democracias possibilitaram o voto feminino, para a gente ficar no exemplo, que talvez o mais gritante, não é? Então você tem, ou em boas democracias, haviam profundas limitações. Quando você falava o voto, a representação política, não estava dada a todos, mas era chamado de democracia porque, em comparação a outros lugares em que sequer existia um expediente eleitoral do voto, então já era um avanço. Mas não quer dizer que já havia chegado lá. A questão das informações. Então, uma coisa forte da democracia é que não basta apenas ter direito, digamos, à liberdade de imprensa. É preciso que haja diversidade da imprensa. E outra coisa, tá na moda a gente falar hoje, né? Quer dizer, quando você limita a contra-informação ou a desinformação ou a mentira ou fake news, muitos que propagam notícias falsas alegam o direito de expressão. Mas veja, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de, quer dizer, quem noticia não é apenas opinião, mas é você apresentar fatos. Então, dentro de uma sociedade democrática, as pessoas são responsáveis pelo que elas dizem. E se alguém, de forma deliberada ou mesmo distraída, transmite mentiras, isso não é liberdade de expressão. Isso pode ser, e geralmente hoje, na atualidade nas democracias, processos de denegrir, né? Imagens, seja o espectro político que for. A democracia, portanto, tem a ver com o jogo limpo da informação, né? Em que as fontes precisam ser descritas. De onde você tirou essa informação, por exemplo? Então, é claro que as legislações demoram aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Nas telas iniciais. É claro que a legislação é atrasada em relação à realidade social. A realidade social traz novidades que, óbvio, que quando a Constituição, quando as leis foram construídas, aquela realidade não existia. Então, por isso que os estados democráticos precisam de constantes reformas, precisam de novas leis, precisam, assim, para conseguir interagir com a realidade. E umas conseguem, né, atualizações, enquanto que outras permanecem muito desatualizadas em relação a essa realidade. Eleições livres, tem expressão corretas, eu preferiria colocar no item 7 que as eleições são livres e elas são periódicas. Isto porque você pode renovar a representação política ou revogar. Você avalia aquele a quem você deu algum tipo de procuração para que te represente no parlamento, por exemplo. Então, ao avaliar o seu parlamentar, o seu representante no parlamento, você tem a chance de, a cada novo período, né, estabelecer se você sustenta o seu voto ou se você suspende aquele voto. Né? Então, a lógica é esta. Então, veja que para cada um desses procedimentos, desses itens, existem ideias que estão postas. Esse termo legitimidade, vocês viram como na aula passada, para falar do Estado moderno, a gente trabalhou com legitimidade. E ele volta, e ele sempre fica. Onde tem eleições, busca por legitimidade. Né? Então, o que legitima?
Na democracia moderna é o voto, é o sufrágio, né, como se diz. Enquanto que lá na Idade Média, antes do Estado moderno, como falei na aula passada, estou repetindo de propósito, o que legitimava o poder era a crença. Né? Era a crença, por exemplo, de que aquela era um representante de Deus na Terra para governar. Aquela família era uma família que Deus delegou a autoridade e o poder, e por isso que os súditos, por isso que os servos se submetiam. Então, qual era a legitimação? Geralmente, o processo de legitimar o poder tinha a ver com a crença, né, e tinha a ver com a instituição igreja, por exemplo, que estabelecia, portanto, a vontade de Deus na terra, o papado e outras instituições mais da cristandade. Então, percebam que para cada um desses procedimentos, você pode discutir conceitos. Perdão, você está sempre discutindo conceitos. A filosofia política ela não se dilui na política real. Ela não se dilui, ela não evapora quando você está falando de procedimentos. Porque parece que quanto mais distante da realidade, mais filosófico. Não, a filosofia política está no dia a dia, ela conceitua, ela fundamenta, ela dá, né, o lastro para que sobre este lastro, sobre esta base, sobre o alicerce do pensar, você possa assim edificar, construir as instituições. Legal? Eu acho que esse meu argumento principal, eu acho que ele já está legal. Ele já deu para a gente pegar, assim, entender perfeitamente do que se trata. A representação política. Deixa eu dar uma destacada aqui. Bem, vocês vão lembrar que também falamos sobre representação política, assim, de forma acentuada, para diferenciar a democracia clássica e a democracia moderna. Fundamentalmente, olha só, a repetição didática, para ver o quanto que isso é importante. Enquanto a democracia de Atenas, em Atenas, era uma democracia direta, a democracia moderna, por questões como eu usei a palavra, né? Por uma questão de estrutura, por uma questão de infraestrutura, a democracia dos modernos ela é representativa. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer o seguinte, se torna inviável a participação direta, a deliberação direta, por questões de tamanho de população, por questão de distâncias de um determinado estado, pela forma como as pessoas vivem, a própria dinâmica social, né? Depois estabelecida, né? O Estado moderno enquanto expressão de estados relacionados à mercadoria e à produção de mercadoria e ao comércio da mercadoria. Então, a lógica urbana se estabelece de forma muito forte e muito contundente, e nessa lógica urbana inviabilizam a possibilidade de uma participação política direta. Então, a representação política, o voto, as eleições, a formação de parlamentos, tudo isso tem a ver com a modernidade. Característica da representação política, portanto, é o sufrágio. E aqui, lembra que na outra tela eu estava falando e enfatizando, ainda que rapidamente, sobre legitimidade política? Quer dizer, diferente da unção, né, que o rei recebia da igreja, dizendo que ele era o representante de Deus e isso legitimava o poder dele, e isso fazia com que as pessoas obedecessem ao poder, no Estado moderno muda. Já não é necessariamente a instituição igreja que legitima, mas é eu diria, a liturgia popular das eleições através do voto que legitimam.
Então, é eleito aquele que a maioria estabeleceu como governo. Então, por que ele governa? Mediante o voto e mediante o que está descrito pela lei, que é aquele que obtém maioria, maioria simples, maioria, enfim, vários modelos de você estabelecer como que alguém é eleito, né? Que colégio eleitoral é este? Então, isso confere legitimidade. O que confere legitimidade, então, essa é a palavra, a representação política tem a ver com eleições livres. E, portanto, quem obtém os votos, a maioria dos votos, proporcionais ou simplesmente a maioria dos votos, portanto, é aclamado governante, representante e assim por diante. Beleza? Então, a questão representativa passa por aí. A gente segue e a gente traz essa compreensão das eleições relacionadas à legitimação. Tá? Vejam vocês que eu estou sendo muito enfático, que eu estou querendo muito enfatizar o quanto que de filosofia política está presente na prática política, na consolidação dos estados. Tá bom? Então comecem a reparar que a realidade dialoga com as ideias. Eleições consistem num processo ritualístico procedimental. Ocorrem periodicamente, compostas por etapas que vão da convocação, passando pelas formações e apresentações das candidaturas, até chegar à proclamação oficial das candidaturas eleitas. Beleza? Então a gente está falando aqui de um processo mesmo ritualístico, periódico. Todas essas questões são questões que a gente pode entender agora, a gente pode entender o porquê desses procedimentos, o porquê que é assim. Então tem sempre uma ideia que embasa. Passando aqui mais um, eleições, as funções, produzir representação, produzir governo e produzir legitimidade. Eu já falei aqui um pouquinho anterior, tanto da representação como da legitimidade. Então, na questão das eleições, deixa eu enfatizar um pouco o produzir governo. Não se escolhe nas eleições apenas ou tão somente quem vai governar. As eleições escolhem, ou através das eleições, pelo expediente ritualístico das eleições, é escolhido também um programa. Por isso que tem todo um sistema partidário. Os partidos lidam com ideias, defendem convicções. Eu sei que hoje, no Brasil e boa parte do mundo, muitos partidos não querem dizer absolutamente nada, é simplesmente conveniência, é simplesmente jogo do poder, é poder pelo poder, beleza. Mas assim, a ideia original de partidos políticos é que as pessoas se reúnem ou em torno de um líder ou em torno de uma ideia. Então, partidos mais personalistas, mesmo quando tem um líder, esse líder partilha de um corpo de ideias com as quais pessoas se identificam e por isso agregam, por isso formam. E aí você pode ter em outro canto, em outro lugar, pessoas que conseguem se mobilizar em torno de uma ideia, em torno de uma convicção, de como que deve ser o Estado. E daí, ainda que você não tenha um grande líder, uma grande líder, você tem vários. Aquilo é pulverizado. Dentro da estrutura partidária, você tem muitas diferenças, você tem muitos estilos, mas todos compartilham de um núcleo comum de ideias, senão não haveria possibilidade ou necessidade de chamar aquilo ali de um partido. Percebe qual é a lógica? Então, quando nós somos chamados às urnas, quando nós depositamos o nosso voto em alguém, nós estamos também elegendo um grupo.
e nós estamos identificando que esse grupo é detentor de ideias fundamentais, que a gente de repente não concorda com tudo e com todos, mas existe um núcleo central que aquele grupo defende e milita, com o qual eu me identifico e, portanto, estabeleço ali o tipo de ideia que eu quero que vigore. Dependendo da conjuntura política, do Estado, da democracia, isso fica muito acirrado, isso fica muito em disputa, mas em outros ficam muitas coisas diluídas, né? E, portanto, vive-se uma crise de representação partidária. Mas é importante falar o seguinte, entre representação e legitimidade, a gente está lidando com um conceito que é produzir governo. Beleza? Ou seja, as ideias elas vão ser efetivamente utilizadas, testadas. Legal? Escolha de direção política e de programas serão implementados. Então não se fica apenas na disputa pessoal, ou na simpatia ou antipatia, ou não se restringe às técnicas e às campanhas de marketing político. Mas é preciso pensar, e sempre é necessário pensar, que uma vez eleito ele ou ela, aquilo vai se transformar em políticas públicas, aquilo vai se transformar em estruturas, aquilo haverá de estabelecer quais serão as prioridades. Hoje eu ouvia, né, estamos em pleno período eleitoral, estou no Rio de Janeiro, né, estou agora no Rio de Janeiro, e ouvia um candidato de outro estado falar que caso ele ganhe, né, caso ele seja eleito, uma das coisas que todos saberão é que mudarão as prioridades. Então é mais ou menos o seguinte, a oposição que faz ele ao atual prefeito da cidade na qual ele está, existem prioridades. Então a mudança tudo que você faz é necessário. Agora, o que deve vir primeiro? Caramba, isso é sutil, mas é de uma importância muito grande. É de uma importância muito grande. Então, não é que nós não vamos deixar de cuidar desta área, mas esta área, ela não é a prioridade. Então, em termos de orçamento, de atenção, de mobilização, tudo isso passa por uma mudança que não é só de estilo. Ao mudar a prioridade, você muda muita coisa, você muda a institucionalidade da coisa. Beleza? Então veja, gente, vocês como estudantes de filosofia, veja como é próspero, como é amplo o campo da filosofia política. Veja como que assim vocês podem pensar a realidade. Isso que é bonito da filosofia. Vocês pensam a realidade em conversa com seus pares filósofos deste tempo, né, atuais, que estão pensando essa realidade, mas filósofos que pensaram realidades outras, que estavam inseridos em contextos que não têm absolutamente nada a ver com o teu contexto. Por isso que o bom pensador, a boa pensadora, contextualiza, né, o pensamento. Não é que vai, né, não serve porque ele estava falando da Alemanha antes do período de Hitler, estava falando de Alemanha sob a administração de Bismarck, então é para lá e não serve para cá. Não, talvez sirva, desde que você faça as devidas contextualizações. Você dialoga, você pega autores que estavam falando de uma realidade e você fala da sua realidade, mas em conversa com esses autores. É a beleza da filosofia, é a grandeza da filosofia, é a atualidade mesmo de pensamentos clássicos que antecedem, né, o que a gente está falando, né, o tempo, né, é antes de Cristo, né, antecedem a cristandade, né, mesmo falando de relações entre religião e política. Como que era isso antes da cristandade? Olha só que barato. E aí como que se consolida e que se discute e que se forma na atualidade esse tipo de relação? Então a gente está sempre querendo fundamentar a nossa conversa. Não é que a gente não converse com as pessoas que estão ao nosso redor e com a realidade, mas a gente fundamenta a nossa conversa dentro de um campo filosófico, de um campo teórico, de uma escola,
né, de um pensador, de uma teoria, de um conceito, e a beleza da gente ter essa erudição, essa capacidade de passar por diversos autores, diversas escolas, diversos conceitos, diversos pensamentos. Beleza? Então isso não é imóvel, isso não fica assim, não, isso lá e depois aqui. Não, isso pode ser, né, ainda que é um aprendizado, mas necessário aprendizado para quem quer fazer filosofia política. Bem, no nosso texto aqui tem algumas questões referentes ao sufrágio, né, ao voto, né, às eleições. Então, o sufrágio universal, igualitário, direto, secreto, livre e censitário. Então você tem aqui elementos ao longo do tempo, em várias experiências, em vários contextos, novamente falando de contexto, você tem a questão de como que se manifesta, quais são os elementos em discussão nos diferentes movimentos políticos quando se está em voga a questão da democracia. Um valor fundamental da democracia é que seja universal, né? É que não se limite, por exemplo, à questão da participação política ao fator econômico, como está aqui a questão censitária. Como acontecer? Por que esse elemento está presente aqui? Poxa, porque este era um critério que estava presente lá na democracia ateniense. Mas veja, se você traz para mais perto, não está distante de nós, mesmo na democracia brasileira, né? Em dado momento, o fator censitário era fundamental. Então, quando você exclui mulheres, analfabetos, e aí você vai colocando assim, bem, uma população que tinha saído de um longo período, né, de força de trabalho escravo. Então, a ideia de cidadania é totalmente diluída. Então, basicamente, quem participava do processo decisório da República eram os proprietários, uma pequena parcela de funcionário público, mas basicamente proprietários, né? Gente que tinha uma especificidade, que tinha um diferencial, e esse diferencial é que não era peãozada, né? Mas era, e também não era o trabalhador que a gente chama de proletários. Estou falando ainda do Brasil antes de ter um importante impulso capitalista, de formação de um Estado liberal. Estou falando de um Brasil que já tinha Estado, mas não tinha cidadania. Então veja que a gente pode pegar a própria história do Brasil e a gente pode pegar fator... E assim, quando que o fator censitário deixou de ser fundamental? Alguém pode falar, até hoje há uma diferença muito grande, há uma desigualdade muito grande social, né? Ok, mas a gente pode medir e a gente pode, cada um desses itens, a gente pode assim, encontrar, né, explicações na realidade, porque a gente está fazendo indagação do conceito do censitário, ou do conceito do universal, ou do conceito do igualitário, ou do conceito do secreto. Isso aqui é importante, né? Numa sociedade bastante patrimonialista, numa sociedade rural, falando brasileiro, né, de forte controle dos coronéis, dos barões, é claro que se de repente um servo lá, um peão lá, que trabalhava na fazenda, votasse contrário à vontade do patrão, ele sofreria, né, severas reprimendas e até mesmo sofreria no próprio corpo, digamos assim, né, surras, vexames ou perda de trabalho, até hoje, né? Se você está em determinado setor, está em determinado grupo e sua participação e sua manifestação política for uma e não outra, você pode inviabilizar algumas relações sérias, né? Hoje nas redes sociais, né, as nossas manifestações políticas públicas,
gera um desgaste muito grande. E aí tem gente que lida com desgaste muito grande. Por isso que o expediente é em quem você vota. Bem, o voto é secreto, você não precisa saber em quem eu votei. É uma questão de proteção, né? A ideia é não se deixar manipular pela vontade dos poderosos. Sejam esses poderosos econômicos ou mesmo que causam algum tipo de constrangimento no entorno, né, mais próximo. Perceba, então, que os procedimentos da democracia, repetindo, eles são orientados por conceitos, e esses conceitos são conceitos que a gente encontra fartamente na filosofia política, no pensamento, na ideia, na construção teórica. Por isso que é importante, quando nós... Assim, tem gente que é muito rápida, né, aos fatos, aos acontecimentos, e discutir os fatos e os acontecimentos, mas não consegue saber o quanto que esses fatos e esses comportamentos estão embasados em ideias, ou, para ser mais direto, estão embasados em filosofia, em conceitos, em, portanto, categorias muito claras. Tem a questão do comportamento eleitoral, e com isso eu já estou caminhando aqui para o fim. Quais os fatores ou variáveis que influenciam as escolhas dos eleitores? Caramba, isso aqui dá pano para manga, não é? Dá pano para manga. Uma coisa é o que se anuncia, é o que se oferece. Outra coisa é como que as pessoas estão recebendo aquela comunicação e aquele oferecimento, ou aquela candidatura. Então, idade, sexo, educação, religião, renda, território, estrutura econômica são fatores ou variáveis que influenciam muito no comportamento político, tanto no comportamento eleitoral, como efetivamente no dia a dia, na construção das cidadanias. Cálculo de custos e benefícios por parte do eleitor. Então, tem livros, né, falando da cabeça do eleitor, né? Então, como que merece um estudo à parte, não propriamente como que os candidatos se oferecem, mas como que aqueles que vão votar se comportam. A gente sabe que tem diversos comportamentos. Tem o comportamento do voto de protesto, por exemplo, tem o voto útil. Então, eu não estou votando necessariamente neste candidato, mas eu não quero que aquele candidato ganhe. Então, eu voto no opositor, e é um pouco aquela voz, né, que a gente ouve no Brasil com muita regularidade, eu voto no menos pior. Então, o meu voto é o voto útil no sentido de quem eu não quero que ganhe. E aí poxa, aquele lá, assim, o meu candidato mesmo não tem chances. E aí eu tenho que, primeira coisa, eu quero que tal candidatura vença, mas eu devo ter um número 1 de que aquele que eu quero que nunca vença. Então eu tenho a adesão e a rejeição. Número 1 de adesão, número 1 de rejeição. Então o voto útil, ele geralmente entra por aí. Quando eu descubro que a minha opção número 1, né, não tem grandes chances eleitorais, aí eu migro e dou um voto útil em um outro, porque na verdade agora passou a ser uma questão estratégica de combater aquele que, para mim, seria a eleição mais problemática. São comportamentos. E como que esse voto útil pode ser, inclusive, induzido? Não é o voto da convicção, é o voto do resultado. Tem a questão ideológica, independente, ganhando, perdendo, né? Eu permaneço fiel à ideia, né? À representação, ao conceito, e o voto partidário. Tá? Seja A, seja B, seja C, seja quem for, na verdade, o voto não é personalizado. O voto é muito naquilo que eu falei anteriormente, em tela anterior, sobre o que representa um partido político. Então, a identidade daquele partido me representa, e eu estou exatamente dentro dessa representatividade. Beleza? Comecei com Dow, termino com a citação dele.
Os mais importantes regimes antidemocráticos do século XX, o comunismo, o fascismo, o nazismo, desapareceram nas ruínas de uma guerra calamitosa, ou, como aconteceu com a União Soviética, desmoronaram internamente. Então veja, temos profundas críticas reais, realistas, ao funcionamento e aos procedimentos democráticos. E no início dessa aula eu recuperei uma frase da anterior sobre Norberto Bobbio, que era o quê? Que a democracia tem falhas, mas não se tem notícia de um modelo melhor. Não estamos lidando hoje com propostas à democracia. Então, o que se fala são reformas democráticas, reformas dos procedimentos. Os conceitos da democracia têm a ver com participação popular, para evitar sistemas totalitários. Então, quais são as opções que se tem à democracia? O século XX é farto em exemplos de alternativas mal sucedidas, mas alternativas que tiveram altas adesões. Então, não apenas comunismo, fascismo e nazismo, mas em toda a América Latina, sistemas de ditaduras, né, que foram tomadas e encampadas em diversas experiências. Tudo isso traz o canto da sereia, de que parece que resolve, né, alguns problemas, enquanto que, ao contornar um ou dois, trazem em si centenas de outros problemas não previstos. Bem, eu espero que a gente pense que a crise de representação política ela é real. O parlamento perde a sua importância como principal centro de articulação política. Os partidos já não conseguem ser instrumentos mais adequados para levar o Estado às demandas sociais, tipo de mediação, de vocalizar, né, grupos sociais. Os partidos parecem que perderam essa capacidade de dialogar e há uma crise, sim, né, atual de representação política, o que torna, né, o que coloca a democracia em sérios riscos de propostas alternativas, como acabam de dizer Robert Dahl do século XX, com fartos exemplos de que quando havia um cansaço, né, do sistema democrático, existiram aqueles que ofereceram soluções imediatas, né, e as soluções imediatas geralmente passavam por líderes autoritários que poderiam por si só, né, vergar toda a estrutura democrática e organizar, né, o núcleo político e como que afluir para o ideal. Bem, essas soluções já foram testadas e aparentemente trouxeram danos terríveis, né, a gerações, e o que estamos hoje a discutir é exatamente essa questão da democracia contemporânea. Bem, chegamos aqui ao fim. Eu espero que vocês tenham, nessa apresentação, visto, observado algum tipo de nexo, de coerência daquilo que eu coloquei no início. Que quando a gente começa a analisar os procedimentos, a democracia procedimental, a democracia aplicada, a gente tem que, com o olhar filosófico, observar qual é o conceito que sustenta esta prática. Então, o voto, qual é o conceito que sustenta esta prática? A imprensa livre, a liberdade de opinião, a liberdade de formar grupos. Bem, qual é a ideia que fundamenta esta prática? Percebe qual é o exercício? Percebe como que filosofia ou teoria política dialoga o tempo todo com ciência política, com a política efetiva, com a prática, com a instituição, com a realidade. Então, ideia e realidade, coisas que a gente deve, pela filosofia política, reparar, conseguir distinguir,
conseguir verificar e conseguir estabelecer diálogos, mesmo na nossa realidade política, como que outras realidades, devidamente contextualizadas, podem nos servir de contraponto e a gente ler a nossa realidade, filosoficamente falando, a partir desses contrapontos. Beleza? Fico por aqui. Na próxima aula a gente prossegue para a quarta aula do nosso curso, que a gente chama de conceitual, e a gente estabelece e vamos dar espaço à crítica, né? A crítica ao Estado democrático de direito. E vamos dar voz aqui a Karl Marx e Friedrich Engels. Beleza? Forte abraço, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e, na medida do possível, leiam o livro texto do nosso curso. Até! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.